Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Fernando, já pergunto logo de cara, tá tudo certo por aí? Como é que estão as coisas? E aí, Vini, tudo bem? Muito bem na medida do possível. Santos não ajuda muito. Outras situações também não ajudam, mas enfim, tudo vai melhorar. E, enfim, em jogo do Santos hoje, quem está escutando a gente na quarta-feira, o dia de publicação desse episódio, esperemos que o Santos volte a nos fazer sorrir, Vini, porque tá difícil. A gente grava isso na véspera de Santos e Atlético Mineiro, jogo válido pela 29ª, agora não lembro, 30ª rodada do Brasileiro. Santos precisa terminar o ano com dignidade, né? Só o que resta pra gente. Não tem esperança de Libertadores, nada disso. Acho que não podemos iludir ninguém. Perdemos para o Inter, né, no fim de semana. Ganhamos em alguns lugares, perdemos em outros. Mas o que importa é que o Santos vença esses dois jogos que tem em casa para deixar pelo menos a torcida tranquila nesse final de ano, que promete ser muito tenso, Fernando. E assim, a gente está num momento muito importante, né, da história do Brasil. E não foi à toa que a gente resolveu contar a história de um personagem que foi muito mais do que um jogador de futebol, né? Que é o Sócrates, que obviamente todo mundo já viu que é o tema do nosso episódio. Ele foi um dos símbolos de uma época que merece ser esquecida por todo mundo. Esquecida talvez seja muito pesado, mas que merece ser contextualizada Lembrada para que não lembrada. erremos novamente, né, Vini? Tem gente que tá com roupinha de errar faz tempo, viu? Opa! E exatamente, a gente tem que lembrar para aprender a não cometer o mesmo erro. E o momento do país era, todo mundo sabe, ele era comandado por uma ditadura militar e que deixa reflexos até hoje, né? A gente tem até hoje uma galera ainda que gosta desse tipo de regime. O meio-campista, ele era uma das poucas vozes que se posicionava contra o governo, né, que comandava o país desde os anos 60, e a gente tem um time de peso aqui, Fernando, para ajudar a contar um pouquinho desse personagem incrível que é o Sócrates. Aqui, claro, é o foco, o foco é a passagem dele pelo Santos, mas obviamente a gente não pode deixar de falar de outras coisas que ele fez com tamanha importância durante sua carreira, né? A gente tem, aliás, eu vou pedir até paciência para todo mundo, porque a gente tem um monte de áudio aqui, são 13 áudios, e a gente vai colocar ao longo do episódio, né? Então, se der um probleminha para quem está vendo pelo YouTube, para quem está ouvindo, tenham paciência que às vezes dá um pau aqui, um pau ali, mas a gente vai tentar fazer com que tudo dê certo. A gente tem participação do André, o corretor colocou André Que não, é é isso? Andrew Downey, ele é um jornalista inglês e biógrafo do Sócrates. Escocês, rapaz! Tu Ah, é fala que é inglês. verdade. Falar que é inglês, ele te mata, ele vai escutar, Andrew. Fica aqui a correção. O senhor Foi mal. é escocês, nada de britânico, ele é escocês. Exato, nada de britânico. Também não gosto do termo britânico. Escocês, desculpa, Andrew. Escocês e biógrafo do Dr. Sócrates, esse livro que o Fernando está mostrando, um grande livro. Um outro cara que a gente admira muito, que é o professor Guilherme Nascimento, que é um dos principais pesquisadores da história do Santos. Além do César Marques, ele é torcedor do Corinthians e viveu com muita proximidade o período do Sócrates, tanto no Corinthians quanto na seleção, no Santos, etc. Isso, Vini. E logo de cara, vamos abrir ouvindo um pouco sobre o motivo do Sócrates ser santista, né? Sócrates, torcedor do Santos. E o primeiro participante do nosso episódio é o escocês Andrew Downey. Andrew, não, E André. Andrew Downey. Toca o seu telefone aí, Fernando. Pode atender. Rapaz, é um alarme. Faz que nem o Silvio Luiz, né? Lembra o Silvio Luiz atendia o telefone no meio do programa? Faz um joinha aí se estiver rolando, hein? Sócrates sempre era torcedor de Santos. Ele cresceu em Ribeirão Preto nos anos 50 e 60, né? Então, ele lembrava do Santos, o grande Santos de Pelé, né? Ele tinha 8 anos quando Santos ganhou o primeiro dos mundiais. Então era uma época em que ele acompanhou o Santos. Então sempre torcia para o Santos do Pelé.
Isso até causou alguns problemas para ele, problemas que hoje em dia são imagináveis. Porque quando ele assinou para Corinthians, assinou contrato com Corinthians em 78, a mídia perguntou a ele: Você é torcedor do Corinthians? E ele falou, sem pestanejar, ele falou: Não, eu sou torcedor de Santos. E ele percebeu logo pelas caras da mídia que ficaram meio espantados. Ele tinha que amenizar rapidamente. Mas agora, a partir de agora, eu torço para Corinthians. Ele entendeu que dizer que ele torcia para outro time não era nada aceitável para a Fiel. É, claro, ele era fiel à palavra dele. Ele acabou torcendo para Corinthians durante muito tempo, até a final da vida. Ele tinha um carinho muito especial para Corinthians. Bom, é só um cara com a personalidade do Sócrates, né, Fernando, para chegar falando isso, né? Rapaz, hoje em dia é algo que a gente jamais cogitaria em ver. E se hoje é muito fácil, Vini, criticar qualquer governante, e nós fazemos isso em demasia, inclusive, devemos lembrar que nos anos 80 as consequências poderiam ser terríveis, né? Sócrates sempre levantou a bandeira de seus ideais, aliando isso a um futebol muito acima da média. O professor Guilherme Nascimento traz para o debate outro nome de posicionamento político semelhante ao de Sócrates, só que nos anos 70, o meio-campista Afonsinho, que bateu de frente com o sistema e liderou um movimento que culminou com a conquista do direito de defender o time que bem entendesse. O Afonsinho, para quem não sabe, ele foi o cara que lutou para que os atletas de futebol pudessem definir onde eles queriam trabalhar, né? Havia uma legislação na época dele, lá até os anos 70, né, que impedia que o atleta definisse para onde ele quisesse jogar. E ele lutou durante um bom tempo para que o jogador fosse dono do seu próprio passe, que ele pudesse escolher onde jogasse. E com isso ele ficou numa geladeira. Ele que jogava pelo Botafogo, que era o titular do Botafogo, ele foi colocado numa geladeira por conta dessa luta e por outros motivos muito mais prosaicos, né, em termos de hoje, mas que eram muito significativos em 1970. Estamos falando de 1970 em plena ditadura militar. O Afonsinho era estudante de medicina, assim como Sócrates, né? Então é doutor Afonsinho hoje. O Afonsinho era estudante de medicina e imagina, um universitário em 1970, ele usava, obviamente, cabelos muito compridos, né? E roupas extremamente coloridas, que eram a moda, né, no final dos anos 60 e início dos anos 70. E quando ele ia treinar no Botafogo, a comissão técnica começou a implicar pelo seu comportamento, em termos de pensamento, e pela sua apresentação. Então exigia que o Afonso cortasse cabelo, cortasse barba, e usasse roupas, vamos dizer assim, mais discretas. O Afonsinho, obviamente, né, como se rebelou contra essas imposições absurdas, né, que já eram anacrônicas em 1970, e aí foi colocado na reserva, e com isso ele se desencantou com o Botafogo e queria jogar fora do Botafogo. O Botafogo emprestou o Afonsinho para o Olaria, um time bem menor expressão no Rio de Janeiro. No Olaria o Olaria montou um excelente time e o Afonsinho se destacou nacionalmente, porque ele era uma das lideranças desse time, tanto no campo como fora. E a partir daí o Afonsinho abriu uma campanha nacional de luta pelo passe livre. Então ele foi um cara extremamente importante no futebol brasileiro. E foi jogar no Santos no ano seguinte, no ano de 72, foi jogar com o Pelé, né, com um bom time. E como ele mesmo queria fazer, dali ele foi escolhendo para onde ele jogava. No partido do Santos ele jogou em diversos clubes brasileiros. Ele jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no América Mineiro, enfim, jogou em diversos clubes, né? Acabou jogando em diversos clubes do futebol do Brasil. Então é bom fazer esse destaque do Afonsinho, que até hoje
um cara que defende as liberdades, que defende um sistema democrático, um sistema de respeito às diversas opiniões. E Vini, podemos dizer que o Afonsinho andou para que o Sócrates pudesse correr, né? Eu fico esperando quem que vai começar a voar, Fernando. Porque essa geração aí que não é, hein? Mas nas próximas. Tem um outro jogador, também não podemos generalizar. Ainda todos. acho que a gente vai voltar a andar. Perigoso isso, cara. Como a gente falou no começo, vale contextualizar toda a carreira do Camisa 8, né? O Sócrates surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo que era um time de elite, né? Elite estadual nos anos 70, nos anos 80, enfim. Teve também nos anos 2000, mas principalmente nos anos 70 e 80 era uma força, né? O interior paulista, futebol do interior paulista era muito forte também com o Ponte Preta, agora enfim. Ele surgiu lá em Ribeirão Preto e nos anos 70 e já demonstrava que seria um jogador do mais alto nível. E a gente traz de volta o professor Guilherme, que ele vai relembrar as primeiras memórias que ele tem como torcedor em relação ao Sócrates, muito antes dele jogar pelo Santos, né? Ele vai trazer aqui uma passagem bem interessante sobre o doutor. Minha primeira lembrança do Sócrates o Sócrates jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Campeonato Paulista de 1977. O Santos tinha começado bem o campeonato, estava bem, estava ganhando os jogos, mesmo com um time muito indefinido, estava ganhando os jogos. E a tabela marcou um jogo na Vila Belmiro, entre o Santos e o Botafogo. O Botafogo tinha um grande time também em 77. Foi um grande jogo e o Botafogo ganhou, se não me engano, de virada. E o gol do Sócrates foi um gol de calcanhar na pequena área do Santos. Né? Foi assim que o Botafogo ganhou do Santos. E é a primeira vez assim, que eu me lembro, a primeira memória mais forte do Sócrates que eu tenho na minha cabeça é esse gol de calcanhar, que ficou assim, uma semana passando na TV, que o Botafogo de Ribeirão Preto tinha um cara que fez a derrota do Santos com um gol de calcanhar na pequena área do Santos Futebol Clube. Então, assim, essa é a primeira imagem que eu tenho do Sócrates, que já demonstrava que. Cortei o professor sem querer, Fernando. Mas deu para entender o que ele quis dizer. E vamos ver esse gol, que é um gol, nem é tão bonito, mas é um gol que mostra toda a rapidez de raciocínio, né, do doutor. Esse jogo, Fernando, o Santos estava ganhando de 2-0 em plena Vila Belmiro e o Botafogo virou para 3-2 com 2 gols do Sócrates. Vamos ver o primeiro gol. O primeiro gol numa cabeçada dentro da pequena, quase dentro da pequena área, né? E o segundo gol é a jogada que o professor conta aqui. Tá vendo a tela, Fernando? Ó, Ó, jogada no fundo, na linha da pequena área, o Sócrates tem um peixinho, matou. bola aérea também, sempre Olha lá. história, desde 1912. Olha essa jogada, Fernando. Ele recebe na velocidade, dá um balãozinho, a bola vai na trave. Ó, opa! Foi Pensou muito rápido e rápido, né? inteligente, né? Pensou muito rápido, sim. Enfim, nem foi um gol absurdo, mas mostrou toda a sagacidade do Magrão, né? Mas foi no Corinthians que ele marcou a época com títulos e também com o movimento que foi conhecido como democracia corintiana. Aliás, Fernando, se quem está ouvindo a gente aqui não entende, né, que a gente trata o futebol de uma maneira, tenta tratar o futebol, isso é sem contar os dias de jogo, tá? Dia de jogo a gente fica maluco, mas tenta tratar o futebol de uma maneira bem mais leve, né? A gente peça para a gente que Bem, rever. bem mais completa também, né, Vini? A gente não fica aqui ofendendo ninguém. Pô, a gente teve o exemplo aí do episódio com o Thales, né? A gente tratou do título de 95, com todo respeito, o título do Botafogo de 95, com todo respeito, e aqui a gente vai tratar tudo que o Sócrates fez com a camisa de outros times com o máximo de respeito e também dar o seu devido valor, né? A democracia corintiana, gostem ou não, foi um movimento que marcou época na história do Brasil. E o professor Guilherme, que, cara, ele... Cara, eu sou muito fã do professor, eu falo para ele isso quase sempre que eu converso com ele. E ele tinha as mesmas causas, né? Ele lutava pelas mesmas causas que o Sócrates, e a gente falou com ele sobre como é que era acompanhar
alguém que tinha esses mesmos ideais, né? Jogando bola, mesmo que no rival. Como é que era isso para o professor naqueles anos 70 e 80? Vamos ver aqui o que o Guilherme disse. Foi. Então, é no período do Corinthians que o Sócrates se torna uma referência também fora do campo, né? Um ativismo político muito grande. Ele junto com outros companheiros de clube, montam a Democracia Corintiana, né? Uma revolução em termos de comportamento de jogadores de futebol. Ainda que alguns digam que não era bem assim, mas é um exemplo que ficou, é uma marca que ficou. O Sócrates ele também se destaca na divulgação da música do interior, a música de raiz, que a gente diz hoje, né? Música sertaneja de raiz. Ele grava um disco, né? Lógico que ele não era um cantor, ele fez muito mais para divulgação de músicas que ele gostava, músicas sertanejas, para dar uma sacudida no mercado, né? Para mostrar, olha, existe outra coisa, existe uma música genuinamente brasileira. E é interessante, porque o Sócrates, por exemplo, é famosa aquela participação dele no show da Rita Lee, né, junto com o Casagrande, junto com o Vladimir. E um grande momento do Sócrates em termos de atuação política é em 1984, no comício das diretas já, onde vários atletas se engajam na campanha, pedindo eleições diretas ao presidente, né? Já depois de 20 anos de ditadura militar, a ditadura militar já estava fazendo água, já tinha ocorrido as eleições para governador em 1982, onde o Corinthians entrou em campo com aquela faixa ganhando ou perdendo, mas democracia sempre. O Sócrates participa do comício das diretas já, onde ele diz que se passasse a emenda que garantisse as eleições diretas, ele não ia embora do Brasil, ele ia continuar jogando no Brasil. Lógico, né? Uma grande retórica, mas que incendiou a massa ali, se não me engano, no Anhangabaú, né? Em São Paulo. Isso aí, Vini, do Alvinegro da capital, o Sócrates rumou para uma passagem sem muito brilho pela Fiorentina, na Itália, e depois voltou para o Brasil, onde ele jogou no Flamengo até 1987. Nesse espaço de tempo, ele disputou 2 Copas do Mundo. Em 1982, ele foi um dos craques do meio de campo do Brasil, ao lado de Toninho Cerezo, Falcão e Zico, no time que encantou o mundo pelo belo futebol, mas não conseguiu trazer o caneco. Temos que lembrar que Sócrates era o capitão daquela equipe de 1982. Já em 86, longe da sua forma ideal, fez uma Copa mais discreta e acabou ficando marcado pela perda de sua cobrança de pênalti na disputa por pênaltis, e em que o Brasil foi eliminado pela França. O Sócrates, que chegou ao Santos em 1988, era um jogador que já tinha 34 anos e tinha um histórico de não se cuidar. Para agravar ainda mais a contratação de risco, o Sócrates não jogava profissionalmente desde o ano anterior, quando ele ainda estava no Flamengo. Antes de fechar com o Santos, o doutor passou um ano atuando na sua nova carreira em Ribeirão Preto, como médico, né? A cidade onde ele criou muitas raízes. E aí, Fernando, ele achou que não sentiria a falta do futebol exercendo a sua nova função, só que aconteceu exatamente o contrário, né? E quem explica pra gente é o jornalista galês, brincadeira, Andrew, é o jornalista escocês. O Andrew nunca mais vai querer participar do programa. Não. Não, vai sim. O Andrew Downey vai explicar sobre essa passagem da carreira do Sócrates. Vamos ouvir o que o Andrew tem a dizer aqui. Só um instantinho, colocando o áudio no gatilho aqui. Foi. Mesmo assim, esse amor que ele tinha para Santos era um amor que nunca deixou ele. Ele nunca deixou de acompanhar o Santos. E em 87 ele saiu de Flamengo.
Ele passou algum tempo no Flamengo, não era um tempo muito feliz para ele, porque ele passou muito tempo machucado. E acabou brigando com o técnico e tudo isso. O técnico era, na época, era Lazzaroni, se me lembro bem, se não me engano. Então ele saiu em 87 e ele achava que ele ia voltar a ser médico, ou praticar medicina, né? Ele era estudante de medicina, ele formou em medicina enquanto estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas não deu certo para ele, por vários motivos, não era uma coisa que deu muito certo. Então, esse período no final, segunda metade de 87, começo de 88, ele começou a sentir um vazio, acho. Sócrates ele sempre falava que futebol era alguma não era importante para ele, era um jogo, uma profissão, mas não é alguma coisa tão importante para ele. Mas acabou, mas o que aconteceu quando ele parou de ser jogador, ele entendeu que futebol era mais importante para ele do que ele imaginava. Então, de certo modo, ele sentiu falta do futebol. Ele queria voltar. Em metade de 88, final de 88, se eu me lembro bem as datas, não estou com o meu livro para pesquisar. Mas, então ele queria voltar a jogar. E ele foi conversando com algumas pessoas. Até tem uma história que ele pensava em voltar para Corinthians, mas Corinthians não queria ele porque ele não era jogador que antes, ele estava muito machucado e não tinha como um jogador que ele fumava e ele bebia muito, então quando ele estava já nos anos 30, ele não tinha a mesma forma que antes. É, então, isso foi um impedimento para alguns clubes, acho. O Fernando, aqui vale até falar que o Sócrates não chegou a ser um atleta, né? Ele era um jogador. É. Esse até, do normal, até nos anos 80 tinha uma galera com perfil dele, você pega, ele era muito alto, muito magro, ele não tinha músculo, o que era comum também, mas ele não se cuidava, né? O Sócrates sempre gostou da noite, de uma cervejinha, e isso, quando você tem 20 e poucos anos, a gente sabe bem, né, Fernando? A gente aguenta. Quando Meu chega na garoto. casa dos 30, amigo, aí, velho, qualquer latinha a mais Aí faz diferença. fica vaiado. E assim, na verdade, o Sócrates ele participa da transição, né? Assim, do futebol Isso. que o jogador não se cuidava e era algo totalmente aceitável, para na década de 80, onde o futebol era coisa muito mais séria em termos físicos e de autocuidado, né? Então, ele se diferenciou até nisso, né? Que ele era um jogador à frente no seu tempo na questão dos seus pensamentos e dos seus ideais e muito atrás do seu tempo no seu cuidado, no cuidado com o físico e com o seu instrumento de trabalho, como costumam dizer, né? E vou falar uma frase aqui que a gente quase nunca falou nesse podcast, Fernando. Se o doutor não estava nas suas melhores condições, o mesmo é válido para falar sobre o momento do peixe em 88. Sempre que a gente fala do Santos, o Santos está passando por um mau momento, né? Incrível. É impressionante. Ou a crise financeira ou mau momento, sempre, sempre. Tava pensando nisso hoje. Quando a gente for fazer, um dia fazer uma conta dos cento e tantos anos do Santos, quantos foram os momentos ruins que o Santos estava e conseguiu virar um momento bom? Porque é difícil estar numa calmaria, né? É impressionante. Não. Se hoje a fase é bem difícil, no final dos anos 90 não ficava muito para trás. O Santos até começou o ano com uma campanha razoável no Paulista, mas acabou ficando fora das finais. O time contava com alguns, no começo de 88, né? O time contava com alguns ídolos da torcida, como por exemplo o Rodolfo Rodrigues e o Serginho, além de revelações como o César Sampaio. O técnico era o Geninho, que permaneceu, o Geninho ele mesmo, tá? Depois voltou a treinar o Santos em outras ocasiões. Permaneceu no cargo até o mês de julho, quando foi substituído por Carlos Gainetti. Eu confesso que não lembrava do Carlos. O time já estava modificado e procurava uma nova identidade, tanto que chamou o Marinho Pérez, esse eu lembro, jogou nos anos 70 pelo Santos, seleção brasileira, para ser o novo técnico no restante da Copa União, né, que era o nome do Campeonato Brasileiro daquele ano. A curiosidade, Fernando, é que o Santos quase fechou com o René Simões, vírgula, Sim, criamos um monstro. ele que falou tanto do Neymar Quase naquele criamos um monstro.
Santos e Atlético Goianiense de 2010. O Bigode já estava na labuta desde os anos 80. E o Marinho Pérez teria a ajuda de Sócrates, apresentado como reforço no dia 20 de outubro de 1988, numa cerimônia cheia de pompa no Ilha Porchá Clube, que é um clube tradicional da cidade de São Vicente, uma cidade vizinha aqui de Santos. Quem não conhece a região, Santos e São Vicente dividem a mesma ilha, e o nome da ilha é Ilha de São Vicente. São Vicente é a primeira cidade do país, ou seja, Santos chegou depois, São Vicente é maior, Vini. E Claro. Vamos assistir a matéria do Globo Esporte da chegada do Sócrates ao Peixe. Ô, Fernando, só antes de entrar na matéria, pouca gente sabe que Santos é uma ilha, tá? Até fica o alerta aí para quem duvida disso. Vamos colocar uns trechinhos da matéria. Tá rolando aí, né? O som tá rolando? Som também? O som não, porque ele deve estar baixo. Dá uma olhada ali. Não, vamos conversando enquanto isso, cara, porque é o seguinte... o som do próprio player do YouTube, meu garoto. Não. Não? É aqui no computador. A gente dá um jeito, fica tranquilo. Você viu que já abriu o Léo Batista, né? Grande Léo Batista. Esse era um monstro, cara. Saiu a matéria, né? Mas agora está compartilhando o som. Agora vai. Vamos ver o que ele vai dizer. Santos da Vila Belmiro, a Vila do Rei Pelé, do garoto Clodoaldo, do implacável goleador Coutinho, do mestre Zito. A Vila... Parece que ele tá com a camisa do Santos, ó. Tem o loginho ali do canal ali do canal do Paulinho Kiske. Do Paulinho Kiske, gente boa demais. Esse aí, olha lá, parece que tá com o símbolo do peixe na polinha do Léo. Que agora tem um novo doutor em futebol. Esse jogador que voltou a motivar os torcedores não foi apresentado de calção e chuteira. Sócrates teve uma grande recepção longe do campo, aqui num dos elegantes clubes do litoral paulista. Sócrates foi recebido com carinho, uma festa de torcedores, fãs e de ex-jogadores como Pagão, Coutinho e... Para, Fernando, quase fazendo react aqui ao estilo Casemiro. Olha o estilo do Coutinho. Vamos deixar rolar aqui. Meu, que estileira, velho. Se liga. Clodoaldo, que representam três dos maiores ídolos das grandes Olha lá. Santos. Eu estava torcendo para que o Sócrates voltasse a jogar futebol. E no Santos Futebol Clube, então, foi uma segunda alegria. A parte técnica dele, eu acho que não tem nada a comentar. Que isso, cara. Cara, Coutinho é fantástico, né, velho? Cara, muito Ed Murphy, cara. Sensacional o Couto, cara. Que figura incrível, cara. Que falta que ele faz? Faz. A corneta dele era a melhor de todas. Somente elogiar pelo que ele já fez, tanto pelos clubes que passou, como pelo futebol brasileiro. Eu só penso em termos da preparação física do Sócrates. Ele não tem excesso de peso, ele está até relativamente magro demais para o meu gosto. Então eu tenho que colocá-lo, mas para colocá-lo em forma eu preciso testá-lo para ver aquilo que ele tem de bom, aquilo que ainda falta. Eu espero ser cobrado, se não for cobrado porque não chama atenção. Eu quero ser cobrado e muito. Cara, sensacional. E o Couto já deu aquela cornetada para deixar claro. Coutinho falando de alguém com problemas físicos, cara. E assim, apareceu ali a entrevista do Clodoaldo, né? Apareceu ali o Lalá também, mas ele não falou. Quem falou foi o Clodoaldo e a matéria do Roberto Tomé, né? Então, legal. Fera, né? Impressionante. Que legal, sim. E Vini, o professor Guilherme Nascimento volta para contar para a gente como ele se sentiu com a chegada do professor Guilherme Nascimento, que já era um santista fervoroso, já sofria muito naquela época, né? E ele vai contar para a gente como que foi, quais foram os sentimentos que ele teve com a chegada do novo reforço. Você tem que contratar um DJ, viu, Fernando? Tá difícil soltar tanto áudio aqui, viu, cara? E eu, particularmente, fiquei extremamente feliz quando eu soube que o Santos ia contratar o Sócrates. O Sócrates ia jogar no Santos. Eu acho que o time do Santos era muito instável. E assim, eu achava que o Sócrates ainda podia ser uma boa solução para o time, porque era um craque, né? Sabia jogar. E pelas condições do que aquilo que Sócrates simbolizava, né? De um jogador libertário, de um jogador
de diferente, né, do comum. Né? Então, era uma expectativa muito grande a vinda do Sócrates. Sensacional. E Vini, o técnico Marinho Pérez estreou com derrota para o Goiás no dia 23 de outubro, mas ele sabia que tinha um jogador acima da média que poderia ajudar a sua jovem equipe. No primeiro jogo de Marinho, como treinador, o Peixe alinhou com Newton no gol, Heraldo Davi, que já participou aqui do Amigos do Urbano, Cássio e Luizinho, César Sampaio Mendonça, que depois deu lugar ao Hélio, Marco Antônio Cipó, que depois deu lugar a Tuico, e o César Ferreira, Giba e o Sidney. Exato, Fernando. E o Sócrates só foi estrear um pouquinho mais de um mês, né? Dia 29 de novembro, quando o Santos recebeu o Cerro do Uruguai e venceu por 4-2 em amistoso realizado na Vila Belmiro. Diante de quase 10 mil torcedores, o Sócrates estreou marcando gol e deixou boa impressão entre os torcedores. Ele deu bons passes, arrancadas, mostrou inteligência, né? E melhor do que eu ficar falando aqui, vamos dar uma olhadinha nesses vídeos, Fernanda, porque ele fez alguns lances incríveis, assim, quase fez um gol de placa, que é tipo o gol que vale a pena você entrar e sair do estádio, sabe? Eu espero que o Santos faça isso hoje à noite, né, se você estiver ouvindo na quarta-feira. Espero que o Santos faça um lance como o Sócrates fez agora. Vou colocar aqui sem áudio mesmo, só para a gente dar uma olhadinha. Tá rolando aí, né? Tá. É no mesmo canal do que, olha, outro cara saudoso, hein, meu? Falou você. A África do Sul é logo ali, Fernando Vanucci, o monstro. Zambrota. E essa camisa? Ah, Aí você vai mostrar ele chegando na entrevista. Eu quero achar uma tabelinha, uma cabeçada que ele deu aí e tal. ó. Eu quero achar uma tabela. A imagem tá meio ruim, tá? Mas, enfim. Eu quero achar uma tabela que o Santos tomando gol. Essa tabela, essa jogada não é esse lance, mas esse lance também é incrível. Ó, a facilidade que ele tinha com a bola calcanhar, que era uma das marcas registradas dele. E agora esse lance aqui é legal também, que ele faz uma tabela bonita. Se eu não me engano, com o Mendonça. É ele mesmo. Ó a jogada. Ó. Inteligência, né? Tranquilidade, visão de jogo. E ele faz um gol também, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ó. Ele que dá assistência pro gol. Então, Bonito lance mesmo. e agora é o gol dele. Cabeça, né? Se aproveitando da altura dele. Agora, aqui, Fernando, esse lance que é legal demais, cara. No segundo tempo ele já estava cansado, estava para sair, ele recebeu essa bola. E olha o que ele vai fazendo. Ó, quase. E assim, Merecia demais. merecia. Assim, pessoal que está ouvindo pela Aurelo, pelo Spotify, a gente vai disponibilizar os links para vocês poderem ver esses lances, Fernando. Outro detalhe extra-campo ali que mostrava um pouquinho do momento que o time e a cidade passava, é que o pontapé inicial foi dado pela Thelma de Souza, Grande prefeita Thelma. santista da época, a última prefeita mulher da cidade de Santos. Eu estou errado? Não, não era, não É foi, não. isso Foi aí. ela. É isso, Depois entrou foi. Capistrano, Beto Mansur, enfim. Papa, Paulo Alexandre e Rogério. É isso aí. Foi a última mulher. Uma mulher que está Talvez até a hoje. única. Acho que é a única, inclusive. Vai ficar para uma próxima informação, próximo dia. E, cara, vamos ver o que o André falou sobre esse quase golaço do doutor. Seria um gol para um golaço, né, Fernando? O cara fora de forma, enfileirando geral ali. Enfim, era um bom cartão de visitas. Eu já estaria totalmente empolgado depois do jogo desse, você sabe. Eu bem conheço. Vamos ver o André. Ele estreou contra um time uruguaio e Santos ganhou. E só que jogava muito bem. Tinha um momento quando ele, no segundo tempo, ele tem a bola, ele pega a bola no campo do Santos e vai driblando, 1, 2, 3, e lança uma bola acima do goleiro, que não entrou por milímetros, não entrou, foi um pouco acima do trave. Se tivesse entrado, teria sido um dos melhores gols da carreira dele. Então era uma grande pena que não entrou, porque imagina, marcando um golaço desse tipo, gol de placa no
na estreia, na Vila, teria sido tudo que Sócrates queria. Valeu, valeu. Sensacional. E só para reforçar para o pessoal, o Andrew, que escreveu a biografia Doutor Sócrates, lançado pela editora Grande Área, uma ótima recomendação, já fica aí a nossa dica cultural, Vini. E, Vini, enfim, a fase do Santos não era boa, como quase sempre, e 3 dias após o amistoso, a torcida invadiu o vestiário depois de uma derrota para o Cruzeiro, e um segurança teve de intervir atirando para o alto. No restante do campeonato, o Santos lutou na parte inferior da tabela e acabou ficando em 18º entre os 24 times participantes. Ainda deu tempo de ajudar a vencer o Corinthians no penúltimo jogo do Santos por aquele Campeonato Brasileiro. O Fernando. Sócrates vai daí, Vini. Não, cara, desculpa interromper. Eu quero depois achar um jeito aí, eu até vou procurar enquanto você fala. O passe que o Sócrates deu pro gol do Santos contra o Corinthians. Vai falando aí que eu vou tentar achar, porque não estava para colocar no roteiro esse lance, mas merece. Isso. Ele voltou a marcar novamente na vitória contra o Grêmio, né, na Vila Belmiro, e ele foi decisivo na vitória do Santos contra o Corinthians, seu ex-clube. E o torcedor César Marques, um dos caras mais legais do Twitter, Vini, corintiano, muito ativo no Twitter, gente boa demais. Ele vem nos ajudar, porque ele guardou muito bem muitas recordações desse momento. O César, um corintiano, assistir o Sócrates pelo Santos, uma experiência no mínimo diferente. Exatamente. Fala aí, César, o que você achou? Bora, César. Eu estava no Pacaembu, no Corinthians e Vasco, no domingo, quando o Sócrates fez o primeiro gol pelo Santos, no jogo contra o Grêmio. A torcida do Corinthians ignorou completamente, né? Saiu o gol lá e ignorou completamente. Dias depois, eu fui ao Pacaembu, numa quarta noite, como presente por ter passado de ano. E o Corinthians buscava a classificação, o Corinthians estava em primeiro lugar ainda no grupo, mas naquele dia específico o Santos se superou, o Santos lutava pela sobrevivência, né? Estava correndo risco de rebaixamento, e o Sócrates resolveu o jogo numa assistência primorosa para o meu xará César Ferreira, glorioso César Ferreira, que adorava fazer gol no Corinthians, né? Fazer golaço no Corinthians. Então aquele dia o Santos ganhou de 2-1, se livrou do perigo de rebaixamento, e o Corinthians acabou sendo eliminado depois na última rodada. O Cruzeiro acabou ultrapassando o Corinthians. Achou o lance aí, Vini? Achei. Tá vendo o vídeo aí? Sim. O Santos tem um lançamento para frente, aí ó, tem uma briga ali. React, ainda estamos no dia do React. Cara, um jogador normal daria essa bola aqui na esquerda. Dá para ver meu mouse? Não sei se dá para ver. Aqui, ó, tem uma ultrapassagem aqui, só que aí teria alguém acompanhando e uma cobertura aqui. Afe Maria. E aí o César Ferreira também bate cruzado, um golaço, né, cara? 2-1 Santos. E que passe incrível, né? Vamos ver de novo, o Fernando vai repetir. E ele foi na torcida do Corinthians ali. O César Ferreira foi... Olha isso, cara, com a canhotinha. E que uniforme bonito, né? Sim. Olha essa bola. Tá louco, velho. Tá louco. Isso é de quem sabe muito. O goleiro deles era o Ronaldo? Muito provável, Vini. É ele mesmo, o Chile Quento ali, ele mesmo. E, bom, com José Sarney eleito primeiro presidente após a redemocratização do país, José Sarney ainda pelo voto indireto, né? O Sócrates esteve focado apenas em jogar futebol durante a sua passagem pelo Santos. Inclusive, em sua biografia, fica claro que aquele curto período foi o melhor momento dele desde que ele saiu do Corinthians 4 anos antes. Isso aí, Fernando. O Santos tinha mais um jogo ali no Brasileirão, cumpriu tabela contra o Botafogo, empatou e perdeu nos pênaltis, né? Tinha pênalti para decidir o vencedor da partida. E em 89, ano seguinte, o cenário não mudou muito no clube. Mudou pouco, mas não o suficiente para o time melhorar. O Santos não teve muitos investimentos e o Sócrates percebeu que não teria um elenco para brigar por títulos, apesar da chegada, por exemplo, do Vladimir, lateral esquerdo, que também fez história junto ao Sócrates no Corinthians, que também era santista, né? Declaradamente santista. Outros jogadores, como o goleiro Sérgio, também chegaram. O Sérgio trouxe muita segurança para o gol do Santos, né? Ele veio da Ponte Preta
Um goleiro que marcou época, que hoje tá técnico da Portuguesa Santista, né? Isso mesmo. Acabou de ser anunciado. Para quem tá ouvindo em 2022, ele tá na mais briosa. A bagunça era tanta, Fernando, que o técnico Marinho Pérez pediu demissão durante uma excursão para o Chile em fevereiro daquele ano, e essa não seria a primeira lambança em uma excursão do Santos no ano. Já com o Nicanor de Carvalho no comando, o Santos começou a campanha no Paulistão, alternando bons jogos e momentos para esquecer. O Peixe foi até a semifinal do estadual, mas acabou eliminado pelo Corinthians, e a gente vai trazer aqui o César, que vai falar. Desculpa, Fernando. E amigos e amigas, obrigado. E como que era o Santos do Sócrates, né? Como é que ele via aquele time do Santos com o seu antigo ídolo jogando com a camisa 8. Fala, César, o que você achava do Doctor? Não, tô compartilhando a tela, Compartilhando a tela, jovem. Mostrando todos os seus segredos. Não, tá aqui não. Para o amigo internauta. Não, é que, cara, eu vou te falar, não é tão simples não, viu? Vocês podem me achar meio burrão, mas não é tão simples não. Acho que agora tá. Isso em 88. Já em 89, o Sócrates foi bem discreto pelo Santos. Nos jogos contra o Corinthians em específico, ele foi bem mal naqueles 3-1 que desclassificou o Santos. Não era um Santos à altura do Sócrates. Era um Santos aguerrido e com alguma qualidade. O Sérgio era um ótimo goleiro, o César Sampaio já era uma realidade. E o Santos tinha um meia muito bom que jogava lá do Sócrates, chamado Júnior, né? Que era um meia de muita classe. Eu gostava muito desse jogador. Até a categoria e a elegância do Sócrates estavam intactas. Mas o corpo já não acompanhava o raciocínio. Embora tenha feito bons jogos, especialmente um jogo contra o São Paulo no Pacaembu. O Santos ganhou de 2-1, ele fez um gol de pênalti, inclusive um gol do Júnior. É isso. E o César vai dizer como é que ele se sentia ao ver seu ídolo jogando com a camisa do Peixe no finalzinho ali, né? No crepúsculo da carreira, Fernando. Gostou dessa? Boa. Isso tá cada vez melhor. Sinceramente, eu não tive nenhum sentimento ruim. Eu particularmente torci para ele ir bem no Santos. O Corinthians, à época, era comandado pelo Vicente Mateus. E o Vicente Mateus, em 88... jamais traria para o Corinthians um jogador que o chamou de ditador reacionário, entre outros elogios, em aspas, nada dignos. Mesmo o Matheus tendo contratado em 78, a relação dos dois era ruim. Então não havia nenhuma chance, nenhuma possibilidade do Sócrates eventualmente retornar para o Corinthians naquela época. Eu, nos jogos contra o Corinthians em específico, vi 3 no estádio, com Corinthians versus Santos do Sócrates. 2-1 pelo Brasileiro de 88, um gol do Giba, né, centroavante, um gol do Dida do Corinthians, né, empatando, e o glorioso César Ferreira, numa assistência fantástica do Sócrates, decretou a vitória do Santos. Depois eu vi o 0-0, já pela fase semifinal lá do Campeonato Paulista de 89, um 0-0 com grande atuação do Sérgio, goleiro do Santos. Pegou muito, a atuação digna de Rodolfo Rodrigues. O Corinthians foi bem melhor no jogo, mas o Sérgio acabou segurando o Corinthians. E depois teve o 3-1. Eu sempre observava muito atentamente o que o Sócrates fazia em campo, os toques curtos, calcanhar, a inteligência, posicionamento. A técnica era apuradíssima, mas o corpo já não atendia o cérebro. Basicamente a reclamação de praticamente todos os atletas em fim de carreira. O corpo não acompanha o cérebro, e o tempo é implacável. Até para os gênios como Sócrates, o tempo é implacável, mas mesmo assim foi um grande prazer vê-lo jogar, inclusive pelo Santos. Legal, e após essa eliminação no Campeonato Estadual, o Santos disputou alguns amistosos e partiu para uma exótica excursão para a China, que estava se abrindo para o mercado externo. A população queria fazer parte do futebol e nada melhor do que levar o seu maior expoente no mundo, o Santos Futebol Clube. Foi a primeira visita de um time brasileiro no país após a viagem do Madureira, do Rio de Janeiro, em 1964.
a turnê chinesa recebeu o nome de Competição da Amizade e o Santos enfileirou vitórias contra a seleção local e times daquele país. O Peixe, inclusive, jogou em Wuhan, que fala, Isso. Vini. Ter assistido muito Paulo Antunes não me ajuda no chinês e sim no inglês. Mas, enfim, se a pronúncia foi incorreta, eu peço desculpas aos nossos ouvintes. E Wuhan, que anos depois viria a ser notícia por outros motivos, né? Mas foi nessa excursão que o Juari marcou seu 100º gol com a camisa do Santos. Só que a viagem durou mais de um mês e foi cansando o camisa 8, Sócrates aos poucos. O Guilherme Nascimento volta aqui para nos contar que nem tudo foram flores nessa viagem. Você ficar um mês na China, no final dos anos 80, a China ainda começando a se abrir, ou o pessoal não fazia muita ideia do que era a China. O pessoal que eu já li sobre a matéria, o pessoal reclamou muito das condições de hospedagem, de alimentação, de transporte, dizendo que os chineses havia uma certa incompreensão, né, falta de entendimento mútuo entre os organizadores da excursão, né, os organizadores chineses, e a delegação de Santos, um choque de cultura medonho, né? E isso provocou um desgaste gigantesco em todos os atletas. E mesmo Sócrates, com toda a sua visão diferente, já era um veterano e já não estava mais afim de tantos incômodos, vamos dizer assim, durante que eles passaram. Né? E aí, Fernando, ali esse perrengue todo de ficar, sei lá, 30 e tantos dias fora de casa, com uma dívida que o Santos tinha com o Sócrates, daquela excursão para o Chile. O Santos devia uma quantia em dinheiro para o Sócrates também já estava num veneno, e isso deixou ele incomodado. Ele abandonou o elenco nos Estados Unidos. O Santos fez uma parada extra nos Estados Unidos, não estava previsto. O Santos, estou até aqui com o almanaque do professor Guilherme, inclusive. O Santos ia jogar na China e vamos ali para os Estados Unidos, pertinho, né? Do lado. E aí o Santos foi jogar em Boston contra o Boston Bolts, ganhou por 1-0, e depois vai jogar contra o Alianza, que é de El Salvador, possivelmente, em Washington. E aí o Sócrates falou, não, aí não dá, cara. Ele estava nos Estados Unidos, mas em vez de seguir para Boston, ele ficou em Los Angeles e não seguiu com a delegação, alegando uma contusão. E quando voltou ao Brasil, o elenco já não tinha mais o Sócrates, ficou aquele diz que me diz, né? Porque abandonou, enfim. A real é que a passagem dele pelo Santos terminou no dia 27 de agosto de 89, na vitória por 2-0 contra o Double Flowers, Fernando, em Hong Kong. Você tem uma ideia? Deixa eu achar aqui a ficha desse jogo. Cadê o Double Flowers? Eu queria muito escalar a equipe do Double Flowers. Enfim, o Santos jogou para pouquinho mais de 8.000 pessoas lá em Hong Kong e alinhou com Sérgio no gol, depois entrou Pellegrini, Ditinho, Davi, Luiz Carlos e Vladimir, depois Luizinho, César Sampaio, depois Cássio, César Ferreira e Sócrates, depois o Marco Antônio Cipó, Roberto Cearense, Heriberto e Totonho. Foi o último jogo do Sócrates com a camisa do Peixe, Fernando. Ele... Bom, não aguentava mais, né? E pediu para vazar. Você acha que eu faria o mesmo, cara? Tá quase, Vini. Mas o presidente Miguel Assad ainda tentou convencer o craque a permanecer no clube, mas o Sócrates pediu um salário totalmente fora da realidade para permanecer. A verdade é que o Sócrates sentia a falta de jogar futebol, mas ele detestava a rotina de treinos, de viagens e os períodos de concentração. Durante a excursão para a China, ele se mostrou muito desconfortável em diversos momentos, por exemplo, né? E ele terminou ali a passagem dele pelo Santos com 46 jogos e 14 gols. Por fim, o nosso amigo Andrew Downey aponta os motivos que ele acha que fez com que o Sócrates resolvesse abandonar o Santos. Pois ele adorava a estreia e sentiu em casa logo. Mas a relação com o Santos
Não durou muito. Eu não sei se foi mais a culpa tinha Santos tinha a culpa ou Sócrates tinha a culpa. Acho que é um pouco dos dois. Santos não era um time muito competitivo. Sócrates foi lá sabendo que não era um time muito competitivo. Ele sempre queria jogar de novo, jogar pelo time do coração e curtir o futebol mais um pouco. É, mas tinha muito. Ele estava no meio de um novo amor também. Ele rompeu relações, pegou o divórcio, se separou da mulher. Ele tinha outra namorada que era muito mais nova que ele. E ele tinha vários filhos nessa época. Então era a vida familiar sempre também era muito. É, Deu uma cortadinha, Fernando, no final, mas deu para entender, né? O Sócrates estava com umas questões na vida pessoal também, né? Acontece, Vini. E depois disso, ele voltou ao Botafogo de Ribeirão Preto, mas já sem o mesmo apelo dos anos anteriores, né? Ele teve uma passagem muito discreta e com quase nenhum brilho. Finalizou a carreira sem nenhuma pompa após o empate em Goiás contra o time do Itumbiara, Botafogo contra o Itumbiara. E terminava ali a trajetória de um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, Vini. Mas ele, quase como uma exceção, né? Tinha uma carreira paralela ao futebol. Ele seguiu essa carreira, seguiu como médico. Acabou que ele sempre lutou com problemas na sua vida pessoal, por exemplo, como o alcoolismo. A doença foi avançando e deteriorando a saúde do doutor, que acabou falecendo no dia 4 de dezembro de 2011, deixando vazio entre os futebolistas do país, né, Fernando? Porque ali morreu um cara que representou muita coisa. A gente tentou até traduzir um pouquinho do que ele foi. Não foi só um jogador, né? O Sócrates foi muito mais que um jogador de futebol. A gente, para finalizar, Fernando, o último áudio do dia, né, da gravação, a gente traz o Guilherme Nascimento, que ele vai falar exatamente como é que era o sentimento, né? O que ele pensava do Sócrates enquanto santista, um cara que estava ali também nas trincheiras, né? E o que ele achava do Sócrates vestindo a camisa do Santos. O Sócrates é um cara que é um orgulho, deveria ser um orgulho para qualquer torcida por onde ele passou. Tenho certeza que ele é um orgulho do Botafogo de Ribeirão Preto, ele é um orgulho do Corinthians, né? E eu acho que ele deveria ser um orgulho do Santos também, até porque o Sócrates sempre foi... Ele era um garoto santista, que eu sempre Santos. É conhecida a foto dele com o uniforme do Santos, né? Com uma bola. Né? Ele segurou uma bola de futebol e com o uniforme do Santos. Então, para mim, o Sócrates é um craque, né? Fez o que era possível naquele Santos de 88, 89 e é um dos caras que eu tenho o maior respeito dentro do futebol brasileiro, né? Então é isso. Sócrates é um cara que a gente deve reverenciar por que ele fez no campo e pelo que ele fez fora do campo. É isso, valeu, professor. Acho que é o sentimento, né, Fernando? Ainda mais que alguém que viveu. Só posso agradecer todo mundo que participou, né? Pô, a gente foi atrás de pessoas com perfis diferentes, o biógrafo oficial, o escocês Andrew Downey. Abração, Andrew, obrigado. Tomara que você ouça esse programa. Professor Guilherme Nascimento, que já é parceiro da casa, sempre participa aqui. E o César também, acho que é a primeira vez que participa um torcedor de outro time sem ser, por exemplo, famoso, né? Não que o César não seja famoso. Não. Participou Alexandre Gisbrecht. Mas ele é famoso. É verdade, isso é verdade. O César também é. Famoso mesmo. Vamos tornar o César famoso, porque ele merece. Valeu, César, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante ter esse outro lado também, Fernando. Algum destaque final? Vini, bem legal a gente repassar a carreira do Sócrates, principalmente a passagem dele pelo Santos. É uma passagem que não é tão conhecida assim do torcedor santista. Muita gente não tem esse conhecimento a fundo do que foi a passagem do Sócrates. Muitos torcedores sabem que ele passou, mas não sabem detalhes. Então é bem legal a gente trazer isso para o pessoal. É importante também no momento que a gente vive, né? No momento político-partidário do nosso país. Então é importante a gente reverenciar e a gente relembrar também jogadores que foram importantes dentro e fora de campo, que foram importantes para que a gente possa participar de eleições, né? Porque se hoje muita gente se posiciona
e não importa qual lado que se posiciona, mas pode se posicionar, é porque um pessoal lá atrás se esforçou e brigou para que isso fosse possível. Então, é bem legal a gente relembrar essa população, relembrar esse pessoal. Como a gente tem um ícone e que jogou pelo Santos, nada mais justo do que uma homenagem da nossa parte, Vini. É isso, um cara que não foi a gente não foi contemporâneo dele, ele, por exemplo, jogou no Santos de 88, a gente tinha 4 e 5 anos respectivamente, não acompanhamos, mas que se a gente tivesse acompanhado, eu particularmente ia ficar muito feliz de ter alguém ali com grande parte dos meus ideais defendendo o meu time. Sim. Então, eu imagino a felicidade, por exemplo, do professor Guilherme. Galera, é o seguinte, a gente está em todos os canais possíveis aí, como @Amigos do Urbano, estamos também no @amigosdourbano@gmail.com, Twitter, Instagram, tem o nosso site, amigosdourbano.com.br, tem o nosso canal no YouTube que está crescendo aos pouquinhos, estamos ganhando seguidores aí, vamos ver se em 2022, 2023 a gente consegue quebrar a marca aí dos 1.000 seguidores, tomara, tem cada vez mais gente entrando no nosso canal. E também destaco para quem quiser ouvir a gente em aplicativo de áudio, a Aurelo é uma boa opção, é um aplicativo brasileiro e que remunera os produtores de conteúdo, mas a gente também está nos outros, como Spotify, Apple, Google e o Radio Public e tantos outros. Beleza, Fernando? Valeu! E vamos ver, enfim, a gente tem mais um episódio, né? Até o dia 30, a gente tem mais um episódio daqui a 2 semanas, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Brasil. Beleza? Vamos nessa. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.